Sr. Presidente, já cumprimento também o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Esta pandemia expôs as desigualdades que existem na nossa sociedade e, em particular, nos diferentes níveis de ensino. O PSD entende que o Sr. Ministro simplesmente se demitiu no que toca às respostas ao Covid. A displicência que revelou em relação à testagem, à vacinação e até aos apoios aos alunos carenciados com equipamentos informáticos, disso são prova. As GEs foram as últimas a serem inseridas no programa de rastreamento. Quanto aos meios de conectividade e acesso a equipamentos informáticos para alunos, ainda não há uma medida anunciada para colmatar as imensas lacunas. Continuamos, passado um ano, a ter relatos de alunos que seguem as aulas através do telemóvel até esgotar o seu pacote de dados. Isto porque a escola digital termina como termina a vacinação, no secundário. O Sr. Ministro é o Ministro da Ciência, por isso deve acreditar no conhecimento que da ciência advém. Quais as evidências científicas que tem para afirmar que a vacinação no ensino superior não é prioritária? É só porque acha que há menos riscos? Baseados em quê? O próprio Primeiro-Ministro manifestou a sua preocupação, nomeadamente no que diz respeito ao contágio, que nesta fase é cada vez maior. O Sr. Presidente da República defende que para o desconfinamento bem-sucedido é essencial testar, rastrear e vacinar. É conhecida a faixa etária dos docentes do ensino superior, como o Sr. Ministro sabe, é elevada. É também conhecido que os alunos que frequentam o ensino superior, segundo os especialistas, é o grupo etário com maior risco. A questão que eu coloco é que, embora se compreenda que a vacinação dos docentes, investigadores e não docentes, antes de outros grupos prioritários, poderá ser discutível, é verdade, eu compreendo isso, mas como explica a exclusão do ensino superior da primeira fase de vacinação por considerar que o risco de contágio é mais baixo nas universidades e nos politécnicos? Que evidências científicas tem, Sr. Ministro? Para responder, o Sr. Ministro pode usar a palavra. Sr. Presidente, Sra. Deputada, eu não sei efetivamente em que sistema ou em que região tem percebido as afirmações que fez, mas devem ser alvo de alguma ponderação. Obviamente que os números mostram bem, por um lado, aquilo que foi o reforço dos apoios sociais aos estudantes, mas também aquilo que é a utilização, por exemplo, da linha de emergência da Direção-Geral do Ensino Superior para estudantes em situações críticas de apoios. Claramente que esses números podem não documentar toda a realidade e este é um facto que requer bastante precaução e, sobretudo, uma humildade grande que só pode ser vista com muita proximidade. E por isso temos feito viagens, visitas, reuniões por todo o país com todos os dirigentes e apelado também à proximidade dos serviços de ação social das várias instituições. E, de facto, os factos, os resultados, quer nas instituições, quer em reuniões, quer através da Direção-Geral do Ensino Superior, não mostram efetivamente o cenário que a senhora deputada faz. Percebo que na sua ação política faz parte este discurso lamentável de desgraça. Mas hoje vivemos uma situação no ensino superior português que nos deve também orgulhar, que nos deve também capacitar para atrair mais estudantes para o ensino superior e não os afastar. De facto, a afirmação que aqui fez, que o grupo etário dos estudantes é o grupo de maior risco, é uma afirmação que eu gostaria que viesse de demonstrar. Não é isso que mostra a evidência científica e muito menos aquilo que hoje sabemos ser a responsabilidade que as instituições de ensino superior têm perante esta fase. De facto, temos hoje um grupo de instituições
incluindo as suas várias componentes, das associações de estudantes, com que me tenho reunido sistematicamente, aos, obviamente, responsáveis de escolas, faculdades, departamentos e, obviamente, universidades e politécnicos, onde, naturalmente, a responsabilidade com que têm encarado a pandemia mostra bem também que não há a identificação de surtos específicos dentro das instituições de ensino superior. Foi também com essa prontidão e, obviamente, recorrendo aos apoios da Cruz Vermelha Portuguesa, que montámos uma operação de testagem para garantir um reinício de funções responsável e seguro, como não podia deixar de ser. As questões da vacinação estão respondidas de uma forma sistemática. Há uma task force de vacinação, são as autoridades de saúde que devem definir as prioridades de vacinação e não podemos, não é a altura para estarmos com movimentos corporativos de ser uma área ou outra área, um tipo de profissionais ou outros tipos de profissionais. É para isso que temos autoridades de saúde e temos hoje um processo que, no contexto europeu, é bem conhecido a complexidade, mas também o sucesso que tem sido feito. E, por isso, eu dever daqui que, politicamente, a nossa função é dizer o ensino superior é responsável, é um conjunto de instituições responsáveis e, por isso, deve ser bem acolhido pela sociedade de uma forma geral e o que precisamos é de formar mais, de educar mais, de trazer mais jovens e mais adultos para o ensino superior. Muito obrigado. Bem, Sra. Deputada Isabel Lopes, pode continuar. Muito bem, não sou eu que digo que é na faixa etária dos 20 ou 30 anos que há mais casos, são realmente os especialistas. E lamento realmente que hoje em Portugal temos professores de primeira e de segunda e que o ensino superior não seja vacinado, como são os professores, os docentes, não docentes e funcionários. Sr. Ministro, embora já tenha anunciado em 2018 que o Governo quer investir 3% do PIB em investigação científica até 2030, quase 3 anos envolvidos no debate é ou não é que teve lugar dia 6 de abril na RTP1, o Sr. Ministro disse que era necessário um esforço coletivo para atingir essa meta até 2030. Pelos dados disponíveis, houve uma desaceleração de investimento neste orçamento que compromete claramente este objetivo. Qual é o real, esta é a primeira questão que eu coloco, qual é o real investimento previsto para este ano? O que é que o Sr. Ministro precisa para acelerar e retomar esta meta ou até antecipá-la? O Sr. Ministro também defende a avaliação científica rigorosa e bem, e a distinção da qualidade como garanto do conhecimento e progresso científico em Portugal. Como explica que nos concursos específicos os projetos tenham taxas de sucesso de 65%, enquanto nos concursos de projetos em todas as áreas ou domínios científicos só merecem aprovação os projetos com 95% de classificação em 100? A segunda questão que eu coloco é qual é a razão desta disparidade de critérios de qualidade? Na semana passada, ouvimos nesta Comissão os peticionários por um investimento urgente em ciência, que, além de outros aspectos, defendem a regularidade de concursos e procedimentos. E a última questão que coloco é qual é a maior dificuldade para que esta regularidade nos concursos, há tanto tempo solicitada pelos investigadores, possa acontecer, tal como acontece na maioria dos países da União Europeia. Muito obrigada. Muito obrigado. Para responder, o Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, professor Manuel Leitor, tem mandado. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Às vezes as figuras são importantes para ilustrar e mostram bem o que se passou nos últimos anos. Eu gostaria que a senhora deputada olhasse para esta figura, que é o volume de financiamento anual e mostra bem aquilo que foi feito desde 2015. O investimento através da FCT aumentou 39%. Em 2015, a FCT executou de 382 milhões de euros,
desde 2019, que aumenta mais de 510 milhões de euros, e o ano passado aumentou 532 milhões de euros. Portanto, tivemos um aumento efetivo. O aumento é suficiente? Diria, para a ciência nunca é suficiente. E por isso projetámos uma evolução para a década de aumentar muito mais, de chegar a 3% do PIB. Devo dizer, como sabe, esta meta dos 3% é uma meta que foi decidida em 2001 em toda a Europa, na sequência da Cimeira de Lisboa, foi decidida na altura em Barcelona e a Europa por si não conseguiu atingi-la. E sabemos que é um desafio grande e por isso é um desafio que só pode ser feito no coletivo do sistema público e do sistema privado em Portugal e em toda a Europa. E por isso também nos batemos por uma política europeia de reforço daquilo que é o investimento público e privado em toda a Europa. Ora, hoje temos os números estimados para 2020 de 1,6% do PIB investido em ciência, um terço sensivelmente é financiado pela FCT, um terço é financiado pelo Orçamento do Ensino Superior e o outro terço é financiado em termos de fundos comunitários. Isto dizendo a metade que corresponde ao financiamento público. A outra metade corresponde ao financiamento privado, que foi alavancado, como as figuras mostram, por aquilo que foi o aumento do investimento público. Esta articulação entre o investimento público e privado, que tem sido a base daquilo que chamamos o programa Interface, veio a criar em Portugal uma nova fase do desenvolvimento científico. Nunca tínhamos tido, na história portuguesa, um aumento tão grande do investimento empresarial e, portanto, ao contrário do que diz, de facto, o aumento do investimento privado do público nos últimos 5 anos aumentou efetivamente aquilo que foi a despesa privada, que hoje sabemos já é superior à despesa pública e esse é o compromisso europeu que temos para continuar a aumentar. E por isso, o que nós sabemos é que se continuarmos a crescer nos termos em que crescemos desde 2015, iremos atingir em 2030 os nossos desafios. Ou as nossas metas. Qual é que é o desafio? Portugal nunca cresceu 15 anos seguidos da forma como cresceu nos últimos 5 anos. E o desafio é um desafio coletivo, porque é também um desafio no tempo, de garantir que o percurso que fizemos de 2015 a 2020 continua até 2030. Muito obrigado.